Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cavalcante Treinamentos. Na aula de hoje vamos estar introduzindo os conceitos de regras de Firewall, né, e já aplicando lá nos pfSense, no nosso Firewall pfSense. Quem não viu as outras videoaulas de instalação, configuração de certificados, configuração básica, é só dar uma olhadinha aí no canal. Então vamos abrir o nosso pfSense, que temos na nossa máquina virtual um pfSense e temos também um Windows. Tá? Só relembrando aqui, ó, esse pfSense ele tem duas interfaces de rede. Uma delas está em modo bridge e a outra está em modo rede interna. Vamos ver aqui, ó. Primeiro em modo bridge e a segunda em rede interna, definido o nome interna. E o Windows 7 é o nosso cliente, está simplesmente conectado à rede interna com o nome interna. É super importante isso. Nosso diagrama seria esse. Temos uma rede privada, uma rede interna e o nosso firewall UTM pfSense. O nosso firewall, a interface que está para o lado da rede interna, tem o IP 192.168.1.1 e a interface que está para o lado da internet está obtendo esse endereço IP pelo DHCP. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Windows 7. Já ligamos o pfSense, aqui está a telinha dele, com o menuzinho. E vamos agora no nosso Windows 7. Acessando, né, agora todo mundo já sabe como faz, acessando a interface gráfica WebGear, que já está com o certificado de forma correta instalado, fizemos na aula passada. Vamos ver as regras. Vamos aqui em Firewall, tá? Em Firewall vamos ver hoje alias e alias. Vamos em alias, dar uma olhadinha, já para compor a nossa primeira regra. O alias é interessante, aqui você define, por exemplo, os endereços IPs, as URLs que você deseja permitir ou bloquear, para você não precisar, para você já deixar pronto, para na hora que você for definir a regra, você já tem essas informações. Vamos ver aqui na prática que talvez fique mais claro. Eu tenho alias para IP, para portas, para URLs, ou eu posso usar aqui esse all e aqui eu escolho. Vamos fazer um para IP. ADD, vamos botar aqui o nome, vamos botar Facebook, tá? Vamos imaginar que a gente quer bloquear o Facebook, que é algo que acontece em muitas empresas. Facebook, vamos botar assim, ó, site Facebook, descrição, vamos botar descrição, serviço, por exemplo, de rede social, só para a gente ficar aqui mais organizado. Facebook, serviço de rede social. O tipo vai ser do tipo host. E aqui a gente vai definir www.facebook.com, por exemplo. E vamos dar um save. É preciso que o formato corresponda ao exigido. Ah, tá. Eu botei aqui um tracinho aqui que ele não deixa, né? Então vamos botar só Facebook, tá? Direto assim. Tinha botado um tracinho, não pode. Só pode só o que tem aqui. Vamos salvar. E você verifica que já apareceu aqui. O nome é Facebook, o valor, né? Que é esse aqui que é importante, é o valor. É o que eu quero bloquear. Vamos aplicar. Na verdade não é o que eu quero bloquear, é o que eu quero referenciar, né? Bloquear vai ser na regra. Obviamente eu posso editar isso depois, se eu cometi algum erro, eu posso deletar. Aqui você tem alias para portas também. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó. Que portas. Aí você poderia botar aqui uma porta, tipo porta torrent. Não, melhor, vamos botar assim, torrent, fica mais interessante. Você poderia botar portas do torrent.
Vamos imaginar que as portas do torrent eu vou estar, né? Isso a gente tem na internet, mas vamos supor que fosse a 4030. Eu posso adicionar, vamos supor, 4035 também, 6012. Estou dando um exemplo. Eu salvaria, e aí eu teria que torrent está relacionado a essas portas. Então eu posso utilizar isso depois. Vamos aplicar aqui só para gravar essas informações. Em all, eu estou vendo tudo. Tá? Eu posso adicionar, só para a gente ficar claro as coisas que eu posso adicionar. É basicamente host, né, que é o IP, ou o nome, aquele nome que a gente utilizou do Facebook. Posso botar uma rede, se eu quiser referenciar toda uma rede. Por exemplo, se eu quiser referenciar a rede interna, não, uma rede externa, para fazer um bloqueio 220.30.0, eu posso botar aqui um /24, no padrão. Vamos supor que seja uma rede que tenha fazendo bastante invasão por aí, uma rede de botnet. A gente poderia botar aqui o nome rede, a gente poderia botar aqui botnet Rússia, né? Se fosse uma rede maliciosa, botnet Rússia. Aí aqui a gente botaria rede maliciosa da Rússia. Isso é só um exemplo, né? Definiríamos a rede, tipo rede, e mandaríamos adicionar e aplicar. Teríamos 3 objetos que a gente pode usar em nossas regras: Facebook, a botnet e torrent. A gente vai usar nas regras só o Facebook. Tem também aqui, quando você vai adicionar, URLs. URL é o seguinte: você pode ter um arquivo separado, o nome, um arquivo de IPs, né? Melhor ainda, né? Um arquivo que pode ser tanto de IPs ou de portas. IPs separado, um IP por linha, e aí você pode apontar aqui aonde está esse arquivo. Ele vai fazer o download e vai pegar todos esses IPs que você definiu nesse arquivo e vai importar como um alias, como se fosse um único alias. Você tem esse URL IPs e você tem o URL Table IPs, que permite você colocar até mais de 30.000 endereços nesse arquivo. Enquanto esse aqui, você pode botar só até 30.000, como está definido aqui. Isso aqui numa outra aula a gente pode utilizar. Mas esse básico que eu expliquei aqui já é bem interessante. Vamos aqui em alias. Então temos aqui botnet Rússia. Vamos ver todas, né? Botnet Rússia, Facebook e torrent. Agora vamos fazer as regras. Rullis, file Rullis. A regra é para impedir da rede LAN. A gente pode perceber aqui que já tem 3 regras prontas. Essa primeira é uma que ela é criada automaticamente para possibilitar que a gente da rede interna consiga acessar esse endereço 192.168.1.1, tá? Na porta 443 e 80, para que a gente possa estar acessando essa interface gráfica. Mas depois, se você perceber, você tem 2 regras que dão acesso para tudo. Por isso que agora, se você chegar aqui, ó, tentar acessar o Facebook, você vai conseguir sem problema algum. Tá aí o Facebook, sem problema algum. Porque essas 2 regras aqui de baixo, elas possibilitam isso. Obviamente, num file você vai querer permitir algumas coisas e bloquear todo o resto. Essa abordagem é a abordagem mais interessante, essa abordagem restritiva. Vamos deixar esses 2 aqui por enquanto e vamos adicionar uma regra. Vamos clicar aqui para adicionar uma regra abaixo dessas todas. E aí eu explico outra coisa. O tipo de ação vai ser block, não vai ser pass. Pass seria para permitir. A interface por onde o pacote vai chegar vai ser a LAN, que eu quero fazer bloqueios relacionados à minha rede interna. O endereço IPv4. Eu posso até botar IPv4 e IPv6, mas nesse teste aqui só IPv4. O protocolo é TCP, porque eu estou preocupado somente com acesso ao site do Facebook. A origem
eu vou botar só a minha rede interna. Poderia botar qualquer uma, mas eu vou fazer uma regra mais específica. Eu já tenho aqui LANet. Já é um alias para minha rede interna, mas eu poderia botar qualquer uma rede, ou poderia definir aqui também qual é o host, né? Se fosse bloquear um único host, ou se fosse bloquear uma rede de acessar o Facebook. Por enquanto vamos botar aqui esse LANet, que já é suficiente. E qual é o destino? O destino vai ser o Facebook. Perceba que eu escolho single host e aqui eu vou começar a digitar Facebook. E vai aparecer aqui o alias que eu já defini lá em cima. Então aqui já está relacionado àquele alias. A porta de destino, a gente vai botar aqui o HTTP. Já tem aqui, ó, HTTP. Quando você escolhe, ele já bota do from para o to. Botou 80. E vamos ver aqui uma opção para logar os pacotes que caem na regra, para a gente saber quem foi bloqueado. E a descrição da regra vai ser: bloqueia Facebook. Bloqueia o Facebook. Chatice, né? Bloquear o Facebook. Então não vamos ver nada avançado por enquanto não. Vamos salvar essa regra e vamos aplicar. Vamos ver o seguinte, ó. A regra foi criada aqui. Aqui você vê quantas pessoas já tentaram, quantos pacotes já bateram aqui, quantos bytes já bateram nessa regra. Por enquanto nada. Protocolo para qual ela vai estar sendo utilizada. A origem, que é para avaliar endereços que vêm da rede interna da LANet. O destino é o Facebook. A gente já definiu isso lá no alias, botando o endereço completo. A porta 80. E a ação, ó. A ação é bloqueio, ó. Esse xizinho aqui está dizendo isso. Esse símbolozinho aqui está dizendo que o tráfego está sendo logado. Beleza? Se eu botar essa regra aqui embaixo, tem regras acima que permitem o Facebook. Então não vai fazer muita diferença, né? O cara vai conseguir acessar aqui perfeitamente, sem problema algum, porque as regras aqui são analisadas de cima para baixo. Então, se eu tenho já uma regra que permite tudo, não adianta eu ter uma regra que bloqueia embaixo. Então, vamos clicar aqui, ó, e jogar aqui para cima. Então, agora eu tenho a regra que bloqueia o Facebook mais acima. Vamos salvar e vamos aplicar. Vamos verificar se vai ter bloqueio ou se a gente precisa fazer alguma alteração. Sem bloqueio algum. Isso acontece por quê? Porque a gente está utilizando o protocolo HTTPS. E o HTTPS não funciona, não trabalha na porta 80, trabalha na 443. Então vamos fazer uma outra regra aqui. E para isso, aproveito o momento para explicar uma maneira de clonar uma regra. Aqui você tem esse botão aqui, ó, copy. Você clicar, você vai clonar essa regra idêntica. O que você vai mudar aqui agora? Só a porta de destino do HTTPS, que é 443. E o restante? O restante você pode deixar igual. Vamos salvar e aplicar. Podemos agora vir aqui e verificar que temos o 80 bloqueado e a 443 bloqueado. Vamos tentar acessar de novo. Por enquanto está acessando. Deixa eu salvar aqui também. 8443 vindo da LAN. Pode ser que esteja no cache, né? Que não esteja indo lá. Deixa eu limpar o cache aqui. Limpar os dados da navegação. E vou tentar novamente. Opa, digitei errado aqui também, né? Assim não vai mesmo. Facebook. Agora eu digitei certo. Está tentando. Vamos botar mais uma aba aqui. Vamos ver se vai. Ó. Facebook. Beleza, está tentando. Deixa eu ver. Já tem 14 minutos. Está na hora de terminar o vídeo. Então perceba que está sendo bloqueado. Não tem acesso. Vamos verificar se você desabilitar essa regra. Espera aí.
saiu aqui, só um instante. Eu quero desabilitar a regra. Clique para habilitar ou desabilitar a regra. Então, desabilitei a regra clicando aqui, ó. Então, as duas regras que impedem o acesso ao Facebook eu desabilitei. Vamos ver, obviamente que eu tenho que desabilitar. Continua não conectando, né? Mas vamos salvar aqui. Aqui, ó, Apply Changes, ó, só desabilitei, mas só tem que ficar muito esperto com isso, ó, só desabilitar não adianta, você tem que aplicar. Aí quando você aplicar, você vai, às vezes demora uns segundinhos, né, a aplicação, mas foi, ó. Quando você desabilitou, você já começa a ter acesso ao Facebook. Quer ver, ó, desabilitou, vamos habilitar novamente, vamos aplicar. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só limpar o cache para a gente não ter o mesmo problema que aconteceu. Tentar acessar. Vou tentar acessar aqui numa tab nova, numa guia nova. Vocês vão ver que não consegue. Fica tentando, mas está batendo aqui nessa regra. Você está vendo aqui que está batendo várias coisas aqui, ó. Já bateu 608 bytes nessa regra. Avaliações 12, pacotes 12, bytes 608. Então está batendo na 80, como o tráfego não acontece na 80, para o Facebook não está batendo nada. O tráfego acontece mesmo na 443. Então pessoal, essa é a regra básica, né, de Firewall. Nas próximas aulas a gente vê outras regras. Como isso aqui não está usando para nada, eu vou inclusive deletar. Não vou deixar aqui à toa algo que não precisa. Até a próxima aula. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe. Sucesso na vida pessoal e profissional de vocês e um grande abraço.